Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós estamos aqui tratando a nossa série, a nossa temporada sobre fé. Então, vamos lá com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e esteja recebendo aí todos os dias os avisos sobre os nossos materiais e vídeos, amém? Aqui comigo, pastor Zait e Micael, membros da nossa equipe ministerial aqui do Ministério Elim, alicerçando esse entendimento sobre fé aqui juntos. E eu vou começar aqui trabalhando uma nova perspectiva dentro do texto de Hebreus 11, ainda no verso 1, que vai nos falar sobre convicções nos fatos, como a definição de fé: certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, primeiro ponto aqui para falar é sobre convicção. Convicção, a palavra convicção, convicção se tem através de uma verificação, certo? Pela qual algo é provado, é checado, é testado. Então, como eu tenho convicção de uma coisa? Quando eu posso testá-la, quando eu posso checá-la, certo? A palavra fatos aqui, e essa é a única palavra que eu quero trazer aqui, a segunda, na verdade, que a primeira foi fé. Essa é a segunda palavra que eu quero trazer o seu correspondente no grego, porque vai ser importante para um outro texto que a gente vai falar logo nos próximos vídeos. A palavra para fatos aí é a palavra pragma do grego, tá? E o que ela significa? Significa aquilo, olha que definição interessante. Pragma quer dizer aquilo que foi feito ou ainda está se concluindo, já iniciado, tá? E em progresso. Assim sendo, evidentemente, pode ser testado, pode ser checado. Por quê? Porque não é algo que ainda vai acontecer, que ainda vai iniciar. Não, é algo que já começou. Ou já está feito, ou começou e está em progresso. Então eu tenho como checar, tenho como testar, como averiguar. Então olha que definição interessante. Esses fatos dos quais temos convicção de coisas já ocorridas e outras em progresso e não foram vistas por olhos naturais, nos são apresentadas por meio do quê? Das Escrituras. Todo informe sobre as ações de Deus é anunciado pela palavra de Deus, né? É o próprio Cristo, essa palavra, de forma literal, que cooperou e anuncia desde o início as grandezas do Pai e a sua criação, como a gente tem lá o texto de João, capítulo 1, verso 1 a 3, que vai nos dizer assim, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, o primeiro ponto aqui a perguntar é: como se pode checar algo de que não se viu? Né? Como é possível? Porque nós estamos falando de fatos, ou seja, coisas que já aconteceram ou estão em progresso, e nós estamos falando de convicção, que é a possibilidade de se checar aquilo, de se testar aquilo, de se averiguar aquilo. Então, falando de forma prática aqui, como eu saber se aquilo do qual eu estou, de alguma maneira, crendo ou acreditando que aquilo é um fato espiritual? Como é que eu vou saber que essa situação da qual eu estou desejoso de aplicar a fé é ou não é alguma coisa que está na eternidade? Certo? Como eu vou ter essa convicção se isso é ou não é um fato, uma pragma, sabe, que está no céu? Se os olhos não viram, como eu posso ter essa certeza? Né? E agora eu vou começar com o pastor Zait. E aí, pastor Zait, como ter certeza ou não ter certeza de que aquilo que eu estou inclinado a depositar fé realmente é um fato, é uma pragma da eternidade ou não?
Bom, eu acho que para isso eu tenho que ter alguma coisa que me certifique, né? Que ateste que aquilo é real. E aí, nesse caso, eu considero que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é esse elemento de testificação. Mas e se eu quiser muito, não pode? Não, não vale? Não? Não, não vale. Eu acho que a fé ela tem que ter parâmetros onde se basear, né? Porque senão fica uma coisa de sorte, vira uma coisa mágica, mística, né? E a fé não é isso, ela tem parâmetros, ela tem termos onde ela vai colocar alguns limites e algumas, vamos dizer assim, sinalizações também para que a pessoa possa ir se conduzindo, né, e não sair da rota. Então eu acho que a palavra de Deus ela seria como um mapa. Você se orienta por ali para você ter certeza que você está na rota certa. Micael, mas e se aquilo for uma coisa muito boa? Uma coisa muito, sabe? A paz é algo muito bom, é algo muito maravilhoso, é algo que vai deixar todo mundo feliz. Eu não posso ter fé que aquilo é a vontade de Deus para mim? Ter fé você pode até ter, mas a certeza que vai acontecer É outro papo. é outro papo, né? Então, assim, como o pastor está falando, né? A vida cristã ela é norteada pela Bíblia, pelo davar de Deus, pela palavra de Deus. Então, a bússola do crente é a palavra de Deus. Interessante é que quando Deus ele deu diretrizes muito peculiares para Moisés para construir a arca, né? Para construir o tabernáculo, para todas aquelas construções, você vai ver que Deus era muito peculiar. O parafuso, a cor do tecido, a linha que era usada, o ouro. Então, tudo era muito específico. Então, o que tinha ali? Tinha uma manifestação da vontade de Deus, né? E uma promessa de manifestação da presença de Deus se fosse cumprido todos os requisitos. Então, você percebe no final do livro de Levítico, acho, se não me engano, que vai falar lá que Moisés cumpriu tudo que Deus ordenou e a presença de Deus se manifestou. Então, é uma mão dupla entre a fé, ela consiste na prática de você obedecer a palavra, né? Então, eu creio por quê? Porque eu quero? Não, eu creio porque Deus determinou para que eu creia, para que Ele manifeste a vontade dEle, né? Eu ter fé não agrega nada em Deus, não torna Deus mais poderoso, né? Eu ter fé não faz com que o céu se alegre. Eu ter fé, na verdade, traz mais convicção para a minha crença, né? Para minha, não digo nem crença, porque muitos têm crença, né? Todo tipo de crença, mas eu digo mais na minha convicção de salvação. Então, é preciso ser norteado pela palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, Ele cumpre. Ele está aliançado pela palavra dEle, né? O compromisso dele é com a palavra dele, não com o meu desejo. Exatamente, é esse o ponto. O compromisso dele é com aquilo que ele proferiu. Então, quando ele disse para Moisés, faça tudo isso aí, meu filho, constrói a arca, constrói o tabernáculo, né? Faça conforme as regras. E aí ele vai dizer lá, Moisés fez tudo conforme Deus ordenou. Aí Deus veio e cumpriu a parte dele, porque tinha uma expectativa de Deus em Moisés cumprir e tinha uma expectativa do povo de se regozijar com a presença de Deus ali. Então, como nós já dissemos nos outros vídeos, né? Não é a minha vontade que tem que ser feita, né? Eu vou aplicar a minha fé aqui para eu fazer o que eu bem entender. Não, eu tenho que voltar para a palavra e ser norteado pela palavra. Se a palavra me orienta, né? Aí eu vou fazer. Tem até uma passagem que Davi ficou muito chateado, porque Deus matou um dos homens que estava carregando a arca, né? E matou Uzá, só que eles estavam carregando da forma errada. Porque Deus já tinha dado uma palavra
E eles podiam ter a expectativa assim, eu tenho fé que vai dar tudo certo aqui, vamos levar essa arca aqui lá, vamos voltar com essa arca lá, vai estar tudo feliz, vai manifestar a presença dele. Mas não, tem uma forma de ser feita, né? E tem que ser feito conforme Deus fez, conforme Deus ordenou. Aí ele vai e faz a parte dele, que é executar o sobrenatural. É tremendo esse exemplo, né? Porque eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam cercados de boas intenções, né? Estou falando do exemplo de Davi, Uzá e Aiô, os 2 filhos de Abinadab que estavam ali carregando a arca. E o mais interessante de tudo é que a arca, Uzá e Aiô, eles cresceram com a arca da aliança na sala da casa deles. Já pensou? A arca chegou na casa deles, eles eram ainda pequenos. E agora, depois de todos esse tempo inteiro, a arca lá, não se preocuparam em conhecer, entender o que estava lá, voltar, né, nos escritos de Moisés. Espera aí, o que é isso aqui que está? Qual é o sentido, qual é o propósito de algo tão importante? E aí, quando foram... e é interessante porque a razão deles usarem os carros de boi para transportar a arca foi porque a arca chegou na casa deles assim. Só que ela veio da onde? Ela veio dos filisteus. Um povo completamente sem qualquer temor, sem qualquer conhecimento de Deus, inimigo do povo de Deus. Então, o padrão que eles seguiram. Não, se chegou assim, logo é assim que a gente tem que fazer. Então, há esse perigo da gente querer nortear as nossas escolhas, nortear aquilo que a gente está entendendo como fé, com aquilo que a gente aprendeu no mundo, lá fora, né? Num contexto ainda de desconhecimento da lei, do mandamento de Deus. Então, a gente acha que da mesma forma que funcionava, que lá para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que é assim, igual a gente vai fazer aqui. Não, basta eu fazer uma procissão, uma promessa, e aí se acontecer eu vou lá e pago o meu voto, e tal. Não é assim que funciona. A gente quer pegar um modelo completamente fora do esquadro, do padrão bíblico, da vontade de Deus, e dar uma cara gospel para ela. Infelizmente, nossa cultura cristã ela tem muito disso, né? A gente pega algo mundanizado, algo... enfim, completamente contaminado, a gente dá uma cara gospel para esse troço e vamos embora. E vamos enfiar a goela abaixo. Vamos, né? Vai ser isso aí, pronto e acabou. E isso está totalmente errado, né? O escritor de Hebreus, ao falar sobre fé, deseja, entre outras coisas, nos conduzir a entender que fé não é subjetiva, como já dissemos, não é algo de interpretação pessoal e individual. Ela possui um fundamento, uma natureza real, que pode ser atestada, checada, por meio de fatos revelados pela palavra de Deus, não é? De forma material, as escrituras sagradas, né? A Bíblia. É ali que a gente checa, é nela que a gente checa, se esse alvo do qual eu estou desejoso de imputar a minha fé, eu posso ou não fazer isso. Deus, mais uma vez voltando aqui à palavra do Micael, Deus não tem compromisso com o meu querer, Ele tem compromisso com a vontade dEle. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Que a gente tem alguns textos aí que a gente utiliza como se eles nos endossassem para achar que Deus ele vai fazer o que eu quiser. Não é assim. Não é assim. Você vai entender isso mais para frente. Então, e para que essa fé seja genuína, seja verdadeira e capaz de nos guardar no poder de Deus, aí eu queria que alguém abrisse aí para mim a Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. 1 Pedro 1, 5. Então, olha só, essa fé verdadeira, genuína, capaz de nos guardar no poder de Deus para a salvação, essa deve ser testada, deve ser provada, para que se torne mais preciosa que o ouro. E isso vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém achou? Lê para nós aí do verso 5 ao verso 7. 1 Pedro 1, capítulo 1, 5 ao 7, né? Isso. Diz assim:
que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada... Nós somos protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Agora, a partir daí, presta atenção o que vai acontecer. Até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso aí. Vamos começar com você já, Micael, que leu o texto. De que maneira ou como que esse processo de atestamento aí, não sei se a palavra está certa, né? De testar a fé, enfim, como que esse processo se desenvolve? O que você tem para falar disso daí? Vamos conversar um pouco sobre esse processo aí. Qual que é esse versículo? O último versículo é o 7, né? 1 Pedro... Esse da testar da fé? É o versículo 7. É o 7, é o 7. Então, vamos falar sobre o 7, vai lá. Tá. Questão de atestar a fé, eu acredito que está associado a entender a um processo de maturidade, né? Nós já partimos do pressuposto que a fé não é eu fazer o que eu quero, mas é o que Deus deseja. Então, desse ponto em diante, eu entendo que as minhas decepções e as coisas não serem executadas, eu tenho que perceber onde é que foi o erro. Se foi onde eu apliquei a minha convicção, a minha motivação, como o senhor mesmo disse. Eu vim de um mundo corrompido, de uma ideia de cristianismo corrompida, né? E venho para Cristo totalmente deturpado, achando que eu tenho que praticar aquilo que eu praticava lá atrás e vai dar certo aqui. Então, acho que o primeiro ponto de atestar a fé é o próprio Deus fazer prova do seu coração, da intenção do seu coração, né? O segundo ponto que eu acredito é que existem coisas que Deus não nos dá pelo tanto de lágrimas que derramamos, ou pelo calo que temos no joelho, mas pelo nível de maturidade que alcançamos. Então, eu acredito que esse atestar da fé é esse ponto de maturidade que você chega, né, para Deus falar, não, agora você está pronto para que eu te entregue isso aqui, para que você não se perda com isso que eu vou te dar. Nós vemos isso em ministérios, pessoas se embriagando com o ministério, se embriagando com o poder, com a glória, né, com a vaidade e tudo mais. Então, o próprio Jesus, ele atestou a Pedro, né? Provocou ali Pedro no diálogo, né? Você crê, você me ama, você me ama, você me ama. E Pedro, pai, mas já falei 3 vezes, Jesus, você não entendeu que eu te amo, não? Porque Jesus, acho que ele estava tentando fazer com que ele repensasse o que estava no automático, né? Então, assim, Jesus estava testando aquela prática dele. E no processo, no final de tudo, Jesus chega em Pedro e ainda fala, quando você se converter, né, uma condicional, quando, né, você fortalece os seus irmãos, aí dá uma ordem. Então, você vai se converter, e quando isso acontecer, você fortalece seus irmãos, né? Então, eu acredito que esse testar da fé é uma provocação de Deus mesmo para nivelar a nossa maturidade, nivelar o quanto nós estamos aptos a receber um não, né? Moisés passou por isso, quando Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Você passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos com o sogro no deserto, 40 anos suportando o povo. E Deus fala que você não vai entrar, aquilo ali foi uma prova de fé muito grande. Ele poderia falar, então, vou voltar com o povo todinho para o Egito. Vou devolver todo mundo. Não, mas ele continuou fiel a Deus, né? Ele foi fiel literalmente até a morte, independentemente de Deus ter tirado aquela recompensa ou não. Ele percebeu, ele chegou no nível de maturidade e percebeu que a recompensa dele não era mais aquela terra prometida, né? Era muito além daquilo, né? Isso aí, muito bem. E aí, pastor Zait, verso 7 aí, o que você tem para trazer para nós? Eu acho que esse teste é para avaliar a nossa confiança, né, nele, no relacionamento que a gente tem com ele, né?
Principalmente isso, porque ele é um Deus relacional, né? Ele vem para se relacionar conosco de uma forma que a gente possa ter um Deus perto, né? Sim. Então ele quer saber qual é o nível de confiança que ele pode ter na gente, porque também ele pode nos entregar alguma coisa, uma tarefa, uma missão, e às vezes a gente desviar o propósito daquilo, né, para tentar nos beneficiar pelo que já temos, pelo que já conseguimos em Deus, e aí Deus prova o nosso coração, né, para ver as intenções mesmo ali e se nós estamos sendo abertos no nosso relacionamento com Ele, transparentes mesmo, e se estamos também comprometidos com algo maior que Ele tem para nos dar, né? Que é a revelação da sua glória futura, o seu plano de governo que Ele vem implantar aqui na Terra. Se nós estaremos aptos para servi-lo nessa nova etapa também. Eu acho muito forte isso, porque algumas traduções falam valor, outras traduções falam falam sinceridade, porque o grande ponto é esse, refinar essa ação espiritual do crer, né, do ter fé. No meu entender, né, boa parte desse sentido vem de algo que a gente já ensinou aqui algumas vezes, né, de que Deus ele não pode ser o meio, né, mas ele é o fim. Ele não é o meio pelo qual eu quero alcançar algo. Não, ele é o fim do que eu quero alcançar. Então, esse testar a sinceridade, testar o valor, tem muito com isso. De ver se nós estamos, sabe, ali desejosos de crer apenas naquilo que nos convém, né? Daquilo que é de alguma forma relevante para nós e quero usar Deus como um meio para alcançar aquilo, ou se Deus é o fim. E aí eu vou compreender aquilo que ele, Jesus próprio, disse, dizendo, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se eu só tenho fé para crer, né, para decidir crer, que eu vou sair ali fora e vai ter uma Hilux me esperando, né? Quem pode dizer amém por isso, né? Eu tô com a fé, eu estou usando Deus como meio, eu estou querendo crer em algo, dizer que eu creio num sobrenatural, num agir de Deus, que Deus vai enviar alguém, que alguma coisa vai acontecer. Todo esse ambiente de coisas impossíveis, de coisas fora do ambiente normal, natural, se movendo, né? Fluindo para de alguma forma alguma coisa acontecer. Só que essas coisas não estão ligadas ao propósito da eternidade, está ligado à minha conveniência. Não estou dizendo que é errado, ou que Deus não pode abrir a porta e alguém ter um carro, mas não é para a própria vaidade, não é para a própria inflação do ego. Isso vai servir a um alvo, a um objetivo, a um propósito, e conectado com a eternidade. Então eu não estou usando Deus como um meio de me beneficiar, mas é igual aquilo que o Micael falou. A gente se regozija com o resultado da fé, em ver, falar que segura aí, não perde não, que o centurião não se alegrou quando viu o servo curado, que o próprio servo não ficou feliz quando de repente ele ficou curado, não é? Que aqueles cegos que foram curados não ficaram felizes, que os homens que foram livres da lepra não ficaram extremamente alegres e satisfeitos. Claro que sim, né? Os benefícios que a fé traz, o resultado, sempre vai trazer alegria para o homem, mas a glória, a honra e o propósito, ele é sempre de Deus. Pode continuar, pastor. Eu vejo que esse teste é para também nos dar limites, sinalizações para a gente enxergar aquilo que Deus quer fazer também. Então ele quer dizer mais ou menos assim, você vai operar mais aqui, ó, dentro dos meus limites aqui, não sai fora não. Sim. Porque se você erra, vai perder. E aí a gente vê que Hebreus tem duas galerias de heróis, né? Uma
que é aqueles que fecharam a boca dos leões, né, que derrubaram as muralhas, mas tem aquela outra turma que foi cerrado ao meio, né, que passou fome, que foi injuriado, que passou muitas... E todos os dois revelam fé. Sim. Né? Então, depende muito do que Deus quer mostrar, né, dentro de sinalizações ali para a gente ir andar, meio que tateando, né, e conseguir andar naquilo que Ele quer fazer. E a gente também vê nessa questão do teste, Jesus falando muito nas parábolas sobre o servo, né? O servo fiel, o servo prudente, Verdade. que traziam essa questão, olha, eu estou deixando alguma coisa com vocês, mas eu volto. Né? Fica de olho, né? Zela que eu vou voltar. Perfeito, é isso mesmo, né? Tremendo. E você, está gostando? Então, deixa seu comentário também. Mostra para nós aí o que sua opinião sobre fé, e porque a gente quer também poder aí saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão entendendo sobre esse assunto. E continuem acompanhando, né? Nós estamos aí caminhando nesse assunto e vamos ter muito mais em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz.